Bom, nós tivemos, então, a proclamação do Evangelho segundo Lucas, capítulo 16. Vocês tiveram a oportunidade de meditar sobre ele nas pequenas salas, e agora, então, nós iremos ter uma apresentação sobre este capítulo, que será feito pela Ana Maria e pela Marta. Por favor, Ana. Explicação do Evangelho de Lucas, capítulo 16. Nós vamos falar para vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Jesus utilizou histórias do dia a dia, contadas em parábolas, para ensinar lições espirituais. Uma destas parábolas mais interessantes, e talvez a de mais difícil entendimento, é a registrada neste capítulo de Lucas 16, de 1 a 13. Este relato utiliza uma pessoa mundana e corrupta para ensinar aplicações aos discípulos cristãos. A parábola do administrador infiel é sobre urgência e prevenção, astúcia e faro cristão. Um patrão pediu contas ao administrador da administração de seus bens. E o administrador, ao perceber que estava prestes a perder sua posição, faz uso de uma situação premente para encontrar favores com os devedores do seu patrão e preparar o seu futuro. Agindo com astúcia e sagacidade, procurou os devedores e lhes fez uma proposta para a redução da dívida, fazendo o devedor acreditar que ele, administrador, estava sendo generoso e, com isso, ganhando a compaixão do devedor. O patrão observou tudo isto e se admirou da astúcia e do planejamento que o administrador estava fazendo para o seu futuro, ao ver-se em perigo de perder seu emprego. Fazendo uma analogia, nós, cristãos, também temos que ser espertos e astutos na preparação de nosso futuro. Não com corrupção, e sim com os dons que nos foram dados de observação, preparação e planejamento para a nossa vida futura, pós-mortem. Somos administradores de bens alheios e transitórios. Deus, portanto, coloca em nossas mãos os bens do corpo e da alma, os bens materiais e os da graça, vida, talentos, riquezas, etc., para que nós os administremos em função de sua lei e glória. Mas Jesus mostra que aquele que é fiel nas coisas pequenas será também fiel nas coisas grandes, e que quem é injusto nas coisas pequenas, sê-lo-á também nas grandes. E nos lembra ainda que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou há de afeiçoar-se a um e desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Um dia, nós também seremos cobrados dos dons e dos bens sobrenaturais, os dons da graça, eternos e absolutos, que recebemos de Deus. Papa Francisco, em sua homilia de 10 de novembro de 2017, e publicada no L'Osservatório Romano, em 16 de 11 de 2017, aborda este capítulo de Lucas e diz: numa sociedade contaminada pelo esmogo e fumaça da corrupção, o cristão tem que ser astuto e perspicaz. Com efeito, não se pode permitir de ser ingênuo, porque guarda um tesouro, que é o Espírito Santo. Desta coincidência, voltamos à explicação do pontífice. Nasce aí a escamoteação do administrador, que começa a fazer grupo com outros corruptos. E mesmo se algum deles não eram corruptos, igualmente lhes agradou a proposta e entraram na corrupção.
Francisco comentou: estes são poderosos. Quando se agrupam na corrupção, são poderosos. Chegam até a ter atitudes mafiosas. Com efeito, acrescentou, isto acontece também hoje, sobretudo com aqueles que têm a responsabilidade de administrar os bens do povo. De resto, com os próprios bens, ninguém é corrupto, defende-as. E pergunta-se, qual é a astúcia cristã? Uma que não seja pecado, mas que me ajude a ir em frente no serviço do Senhor e também na ajuda aos outros? Existe uma astúcia cristã? A resposta, disse o Papa, é que o cristão é um cordeiro que deve desenrascar-se entre os lobos. E por isso, através de outro paradoxo, é-lhe dado um conselho: sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Mas, continuou Francisco, como se faz para ter essa atitude de prudência como as serpentes e de simplicidade como as pombas? De novo, a sugestão vem de Jesus, que repete muitas vezes do Evangelho: estai atentos, olhai para os sinais dos tempos. Quando a figueira começar a florescer, é porque está a chegar a primavera, ou seja, é preciso estar atentos ao que acontece. Veja bem, ter os olhos abertos. É precisamente esta, explicou o pontífice, a primeira atitude que nos leva à astúcia cristã, a atenção ao que acontece. Isto é, cultivar aquele sentido da desconfiança sadia que nos leva, por exemplo, a dizer: não confio nesse, fala demais, promete muito. Como acontece quando alguém propõe: investe no meu banco, eu pago-te o duplo dos juros que te dariam os outros. Oh, que maravilha! E, ao contrário, o astuto compreende que isto não é normal. Portanto, o cristão está atento, olha para os sinais dos tempos. E o pontífice continua: há depois outra sugestão: refletir. É preciso, sugeriu Francisco, não se apressar a aceitar determinadas propostas, porque o diabo comporta-se sempre assim conosco. Vem com uma falsa humildade. Acrescenta o pontífice um terceiro elemento: rezar. Se tivermos estas três atitudes, atenção, reflexão, oração, afirmou o Papa, temos a certeza de que chegaremos àquela astúcia cristã que não se deixa enganar, que não compra um pedacinho de vidro pensando que é uma pedra preciosa. E assim seremos como de Jesus, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E teremos a perspicácia cristã diante das coisas que acontecem. Com efeito, como cristãos, temos em nós um tesouro, o tesouro que é o Espírito Santo. Devemos guardá-lo. Quem se deixar roubar o Espírito é ingênuo, e um cristão não pode permitir-se de ser ingênuo. Pedir ao Senhor esta graça da perspicácia cristã e da astúcia cristã, concluiu o Papa, constitui também uma boa ocasião para rezar pelos corruptos. Ainda nesta passagem do Evangelho de Lucas, nos versículos 14 e 15, é mostrado que os fariseus ouviam tudo isto de Jesus e zombavam dele. E aí está implícito que os fariseus desprezavam a Deus por suas devoções ao dinheiro injusto, ou seja, não se importavam como conseguiam dinheiro e como acumulavam riquezas, e não buscavam as riquezas eternas, mas a estima e a admiração dos homens e os confortos temporais deste mundo. E ainda também, no versículo 18,
Jesus fala sobre o divórcio e reitera o valor da aliança do casamento e mostra, mais uma vez, que o divórcio não é a vontade de Deus. Parábola do rico e Lázaro. À primeira vista, o drama nos enche a alma de compaixão pelo pobre Lázaro e nos conduz a uma antipatia pelo avarento. Transparece nessa passagem o claro desejo do Divino Mestre de focalizar a figura de um homem rico, abastado e rodeado dos melhores prazeres. A avareza do rico se evidenciará pateticamente nos detalhes da dolorosa miséria do mendigo deitado à porta de sua opulência. Do rico não sabemos o nome, mas a memória do mendigo se fixou na história. Dá-se ao mendigo um nome, Lázaro, que colocou-se diante da porta principal da casa do rico, pedindo auxílio aos transeuntes. Era seu posto fixo de mendicância, tolerado pelo dono da casa, o qual, dessa forma, manifestava alguma caridade em relação ao mendigo. Como se não lhe bastasse a penúria dos meios de subsistência, seu corpo estava coberto de chagas e sua curta túnica também rasgada. Naqueles tempos, não era incomum na Palestina o contraste entre mendigos estropiados e peregrinos de porta em porta à busca de restos de comida, a fim de não morrerem de fome, e, de outro lado, ricos acomodados em seu fausto. Porém, os pobres não eram revoltados com sua situação de inferioridade e nem desejavam promover uma revolução social para terem parte na fortuna alheia. Eles não almejavam senão viver. Lázaro desejava se alimentar das migalhas, ou seja, das sobras da mesa do rico, o qual todos os dias se banqueteava esplendidamente. A completa indiferença da opulência em relação à extrema miséria do mendigo, sentado à sua porta, demonstrava que ao rico faltava o carinho, cheio de calor humano, para aliviar um pouco o sofrimento de Lázaro. Esse afeto só era concedido ao pobre pelos cães, tão dramático era seu estado. A cena descrita em seguida é ainda mais dramática e passa-se logo após a morte de ambos. Lázaro morre, e sobre o seu destino, o destino do seu corpo, nenhuma notícia ou comentário, certamente atirado numa vala comum, própria aos indigentes, sem qualquer cerimônia. O rico também morre, pois nem muito dinheiro nos livra desse fim. Mas sua alma há muito já deixara a vida espiritual, pois as ações próprias a esta ele não as praticava. A doutrina católica nos ensina claramente que o pecado mortal constitui uma ofensa a Deus, irreparável e de suma gravidade. Quem morre na impenitência final, resistindo até o último momento, fixa-se no pecado mortal, enquanto desordem permanente, merecendo um castigo também eterno. Assim se compreende o porquê de ter ido para o inferno aquele rico. Morreu na impenitência final de sua grave avareza. Não é Deus que nos lança no inferno, somos nós que neles nos lançamos pelos nossos pecados. Quando o rico estava nos tormentos do inferno, levantando os olhos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então exclamou: Pai Abraão, compadece-te de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do seu dedo para refrescar a minha língua, pois estou atormentado nestas chamas. Abraão disse-lhe: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em vida, e Lázaro, ao contrário, recebeu males. Agora é ele aqui consolado e tu és atormentado. Além disso, há entre nós e vós um grande abismo, de maneira que os que querem passar daqui para vós não podem, nem os daí podem passar para nós. Torna-se patente o empenho do Divino Mestre, tão bem transcrito por Lucas, em alertar os cristãos de todos os tempos para os castigos eternos,
como consequência de uma vida transcorrida no pecado, e, em extremo oposto, a alegria com que será premiado a virtude após a morte. Com tudo isto, perguntamos, aquela célebre pergunta: só vai para o céu os pobres? Vai-se para o inferno pelo simples fato de ser rico? Toda riqueza é um mal e toda miséria um bem? Claro que não. Se somos ricos, devemos agradecer e ajudar os menos favorecidos. Se somos pobres, devemos não nos revoltar com a situação e sim fazermos esforços para melhorar nossa condição. Assim, para maior clareza de análise, vamos inverter os papéis das duas figuras principais da parábola. Imaginemos o rico cheio de compaixão por Lázaro, a ponto de contratar um médico para curar-lhe as chagas, comprar-lhe os remédios, conseguir-lhe um bom abrigo e proporcionar-lhe alimentos. Ademais, procurando cercá-lo de afetuosas atenções, chegando a rezar sempre por sua saúde, como também por sua eterna salvação. Por outro lado, suponhamos um Lázaro que teria alma mais ulcerada do que seu corpo, pois se consumiria de inveja dos bens do rico e, revoltado contra tudo, contra todos e contra o próprio Deus, cobriria de injúrias o seu benfeitor, desejando-lhe a desgraça e até a morte. A cada ato de comiseração e estima da parte do rico, corresponderia uma reação mal educada e ressentida de Lázaro. Este só se acalmaria quando obtivesse toda a fortuna daquele, e para isto estaria disposto a instigar seu ódio e muitos outros. Se neste estado de alma morressem ambos, qual seria o destino eterno de cada um? Não há a menor dúvida. Lázaro iria para os tormentos do inferno e o rico seria levado pelos anjos ao seio de Abraão. Esta é a fundamental lição para todos os tempos: o bom relacionamento entre ricos e pobres e de ambos com Deus, no uso dos bens ou na aceitação das situações constrangedoras pelas quais passem. O que Deus quer nos dizer é que Ele abençoa a todos igualmente e cabe a cada um de nós seguir seus mandamentos e ensinamentos. E terminamos esta apresentação com uma bênção do Papa Francisco para todos nós. Continua a chover em Roma. Santo Padre, então, se prepara agora para nos abençoar o mundo inteiro com o Santíssimo Sacramento. Vamos nos unir a esse momento tão especial, tão forte. Vamos receber essa bênção. A bênção com o Santíssimo Sacramento. Urbe et Orbe. Para Roma, Paulo Francisco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, nós tivemos aí, então, uma explicação do capítulo 16 do Evangelho de Lucas. Então, agora nós iremos mais uma vez para as nossas pequenas salas, onde iremos fazer uma nova reflexão sobre o trecho do Evangelho que foi proclamado e agora apresentado. E nessa reflexão, sempre lembrando
Vamos trazer para as nossas vidas o que o Senhor quer dizer para mim hoje, sobre esse trecho do Evangelho, o que me toca, o que eu sinto, o que me leva a refletir. E, a partir disso, então, também dizer ao Senhor o que sentimos, transformar a nossa resposta em forma de oração ao que o Senhor nos propôs nesta noite. Então, vamos lá e depois retornaremos para essa sala principal.